Continuando o desenvolvimento, eu adicionei um pequeno trecho de código no nosso index.html, só uma div bem simples, só para manter o conteúdo centralizado, um H1 e duas linhas, ok? Vamos visualizar isso aqui como fica. Deixa eu abrir o browser, vamos atualizar a página. Nota que eu estou utilizando aqui um servidor de páginas local, estou utilizando o Champ. Vou atualizar. Vejam que já temos aqui algo parecido com o que nós vimos na aula anterior, né? Na segunda aula. Não está retornando nenhum erro. O que nós vamos fazer agora? Tá? Eu vou criar aqui, lembram que tinha um menu e um rodapé? Bom, vamos criar eles então. Como nós vamos fazer? Existe uma diretiva no Angular que se chama ng-include. Então eu vou criar aqui uma div ng-include menu.html. Observem aqui que eu estou colocando entre aspas simples, tá? Dentro de aspas duplas, porque se eu deixar apenas tirar as aspas simples, o Angular vai interpretar esse menu.html como uma variável no meu scope, e não é isso que eu quero, então por isso das aspas simples. Então, /div ng-include, vou fazer a mesma coisa com o nosso footer.html. Vamos ver o que acontece. Deixa eu colocar aqui no lugar incorreto. Pronto, vamos ver o que acontece no nosso browser. Observe que ocorreu um erro. Ele tentou incluir dois arquivos, mas os arquivos não existem. Então, vamos criá-los aqui dentro do nossa pasta raiz, no diretório raiz. Vamos criar um arquivo chamado vou salvar aqui dentro como menu.html. Pronto. E eu vou copiar alguns trechos de código, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Tá? O que acontece? É um link normal do HTML, href. Quando clicar em adicionar usuário, vai para a rota, né, para o URL adicionar usuário, visualizar para listar o usuário. Pronto, temos nosso menu HTML criado. Vamos fechá-lo. Vamos criar outro arquivo, que é o nosso footer. Então, footer.html. E como footer, vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. Tá? Eu vou colocar desenvolvido por Gabriel Machado Lunardi, um CSS simplesinho só para centralizar o conteúdo. Tá? E se nós formos agora no browser, ele vai funcionar porque nós temos os arquivos. Vamos verificar. Tá aí a nossa aplicação ficando parecida com o que nós vimos na aula anterior. Ficou aqui um excesso no nosso menu. Ficou uma barrinha mais. Vamos voltar no browser. Pronto. Está como queríamos. Só que se nós clicarmos aqui, viu que mudou lá em cima? Ele já foi para a rota. Nada acontece. Porque nós precisamos dizer para o Angular que nós queremos tratar essa rota. Então nós vamos fazer isso. Vou fechar aqui o meu menu.html e vamos para o próximo passo. Vamos criar aquela nossa pasta config. Antes de criar nossas rotas, a gente precisa importar o módulo que trata das rotas. Então eu vou trazer aqui através do nosso... Primeiro vamos trazer... Eu vou trazer o arquivo para cá. Tá. Só um momento. Vamos trazer... Vocês lembram daquele nosso zip que nós baixamos lá no site? Então, nós temos vários arquivos e um deles é o que trata das rotas. Então vamos achá-lo aqui. angularroot.min.js. Vamos extrair para. Vamos aqui no nosso
nossa pasta, nosso projeto do meu servidor web, app user CRUD. Vou colocar lá dentro de lib, ok, tá? Incluir. Ó, observem aqui que em lib, agora eu tenho dois arquivos, o meu framework e o meu root. O que nós precisamos fazer? Ir primeiramente no nosso app.js e importar esse módulo externo para nossa aplicação, dessa forma, root, ng-root. Pronto. Mas ainda precisamos vir aqui, vou copiar nosso script, lib angular min, vamos colocar o nosso, bom, eu vou aproveitar aqui, angular-root.min.js. Pronto, agora eu já posso utilizar, fazer a configuração de rotas. Vamos rodar o browser, ver se ele retorna alguma coisa no console. Tá funcionando. O que nós precisamos fazer? Vir aqui em config e criar um arquivo, new file. Vamos chamá-lo de rootconfig.js. Tá? E aqui, pessoal, a gente vai fazer a configuração das rotas, ou seja, quando ele recebe a URL lá, tal como nós vimos, né, quando eu clico aqui, ele chama a rota, o Angular consiga tratar isso. Então, isso é feito da seguinte forma. Eu vou trazer um trecho de código e vou explicar para vocês. Tá? Bom, não se assustem. É o seguinte, o que eu faço primeiro? Angular.módulo, localizo o módulo principal da aplicação e seto uma configuração para ele. Como eu importei o módulo de rotas para minha aplicação, eu tenho um objeto chamado rootProvider que eu injeto como dependência na nossa configuração aqui. Então, quando ele receber uma URL chamada listar usuários, ou adicionar, ou ver, ou atualizar, ela vai passar, vai carregar, ou melhor. A partir da pasta view, nós vamos criar os arquivos aqui, a view listar usuários HTML e o seu respectivo controller. O mesmo acontece para cada um. Caso alguma dessas URLs não case aqui em cima, né, com essas entradas, ele vai cair no otherwise e vai redirecionar para a rota padrão que eu defini como listar usuários, que é aquela nossa listagem lá inicial, após o login, vocês lembram? Que nós recebíamos a listagem de usuários cadastrados no sistema. Então aqui, listar usuários controller. Bom, aqui nós temos as nossas rotas configuradas já. O que nós precisamos fazer na sequência é criar as nossas views e os nossos controllers. Okay? Vamos criar as views então a partir desse arquivo. Eu vou criar aqui new file, tá? E vamos chamar ele o listar usuários. Tá? Listar usuários.html. Vou copiar aqui para acelerar o processo. Vamos aqui em view, listar usuários.html. Vou salvar. Pronto. Esse é o nosso HTML. E vou deixar pronto. Eu pausei o vídeo para ele não ficar muito extenso e muito enrolado, para criar os arquivos que nós vínhamos criando. Então eu criei todos eles em branco, todos os nossos controllers em branco, para as nossas 4 operações, e também as views respectivas a cada controller vazias. Agora nós temos que fazer com que quando uma rota seja acionada, ela carregue, leve junto com ela a view correspondente e o controller que é responsável por aquela view. Muito importante, tá? Esse arquivo JavaScript das roots deve ser adicionado à nossa pilha de scripts. Aliás, todo e qualquer arquivo JavaScript deve ser adicionado aqui. Bem como os nossos controllers, que aqui estão. Okay? Bom,
Dentro de root, aqui está tudo ok. Vamos para esse controller adicionar. Eu adicionei um código aqui já. Criei o controller, registrei ele, localizei a aplicação principal, registrei o controller e dei um nome para esse controller. Essa referência deve ser a mesma que está aqui em root. Ó. Adicionar usuário controller. Então, o nome do arquivo ele não precisa ser igual. Tá? Vocês podem seguir a nomenclatura que vocês melhor acharem. Então eu injeto scope, que é o nosso objeto compartilhado, e defino uma variável aqui contra o nome. E aí vai ser o título da nossa view. E aí eu coloquei entre parênteses aqui para saber que nós estamos no controller de adicionar usuário. Vamos na nossa view. Aqui eu estou referenciando a variável dentro da expression. Então vai retornar esse valor aqui dentro da minha view. Só que com isso nada vai acontecer. Tá? Ó, vou atualizar minha aplicação. Vocês notam que não aparece nada aqui ainda. Ó, eu clico, lá está chamando a minha rota, mas não está acontecendo nada, não está carregando o conteúdo aqui. Por quê? Pela seguinte razão, nós precisamos incluir uma diretiva aqui no nosso index.html, que é a ngView. Okay? Ou seja, toda e qualquer view, essas partials nossas aqui, elas vão ser escolhidas conforme a rota que é acionada. Então, vejam agora o que acontece. Atualizei. Cliquei em adicionar usuário. Pronto, já apareceu. Ó. Quando eu clico em adicionar usuário, aparece. Vamos fazer para listar usuários. Okay? Vamos fazer para listar usuários seguindo a mesma lógica. Aí eu vou copiar este código. Tá, vou fechar aqui a nossa view. Vamos para listar usuários controller. Eu vou trocar o nome. Listar usuários controller. E vou definir um nome para a nossa variável também. Listar mostrando todos os usuários cadastrados. Bom, mesma coisa, injeto scope, vou definir essa variável para este controller, então essa variável é local a este controller, não tem nada a ver com aquele controller de adicionar usuário. Okay? Vamos verificar se este nome de listar usuários controller corresponde ao que é chamado nas nossas rotas. Então, listar usuários controller. Tá? Listar usuários controller é o mesmo. Então, podemos fechar. Vamos abrir a nossa view de listagem de usuários. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma expression control nome e vai chamar a variável que eu defini lá dentro. Vamos atualizar a nossa página, né? Reiniciar a explicação, listar usuários. Vejam, já está fazendo o switch das nossas duas telas que nós temos até agora. Listar usuários e adicionar novo contato. Aqui nós teremos um form para adicionar os contatos e aqui aquela nossa tabela que vai mostrar o usuário em cada uma das linhas. Tá certo? Bom, aqui a lógica segue a mesma para os demais controllers. Eu vou fazer a mesma coisa para o atualizar. Então, vamos copiar. Atualizar, vou colocar o nome do controller. Atualizar usuário controller. Alterar usuário. Eu sei que eu estou dentro. Vamos abrir a nossa view de atualização. Vou abrir aqui. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Ctrl nome. Adicionar, listar. E se eu vir aqui vou mudar a rota na mão, tá? Atualizar usuário
Ó, alterar o usuário. Aqui nós vamos ter um form para alteração do usuário, como vocês viram lá na demonstração. E o nosso ver usuário é a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu vou copiar o código aqui e o ver usuário controller, ver usuário controller e ver mostrando detalhes do usuário. Ok, vamos abrir a respectiva view, definir expression, control nome. E que eu posso usar o mesmo nome porque eu tenho diferentes controllers, né? Então a variável nome é local a cada um dos controllers. Vamos visualizar aqui então o nosso último controller, que é o ver usuário. Nós não temos link para ele, assim como o alterar usuário. Então, ver o usuário, vamos digitar a rota na mão. E, da mesma forma que os outros, nos é retornada a view, que vai nos trazer os detalhes de um usuário específico. Okay? Então, esta videoaula foi sobre rotas e algumas diretivas básicas do Angular. E ficamos por aqui.